Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Eu me chamo Miriam de Oliveira e você é muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje vou estar te ensinando a fazer essa clutch maravilhosa, perfeito para você usar em qualquer ocasião. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei a alça de corrente, porém é totalmente opcional. Você pode utilizar tanto sem a alça, como também fazer uma alça com o próprio fio de malha. E se você não quiser perder nada que eu irei postar nos próximos vídeos, já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, pois assim você vai fazer com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e ao mesmo tempo me incentivar a trazer mais conteúdos gratuitos para você. E sem mais enrolação, agora eu vou estar passando a lista de material e em seguida dar início à aula de hoje. Então esses são os materiais que eu vou estar utilizando. 2 argolas articuladas, corrente para alça, mas se você não quiser fazer alça de corrente, você pode estar fazendo com o próprio fio. Eu utilizei fio residual, como vocês podem ver, eu utilizei ele fininho, então fiz a divisão aqui no meio do fio para que ele ficasse com essa espessura mais fino. Eu fiz esse processo porque o fio residual tem a tendência de deixar a peça muito pesada. Então eu faço essa divisão e trabalho com apenas a metade do fio. Utilizei também uma tesoura para os arremates, agulha 3,5 milímetros para a confecção, porém você vai utilizar uma agulha que vai adaptar ao seu fio. Se for um fio premium, você pode estar utilizando a agulha que é ideal para ele. Vou precisar também de uma agulha de costura para aplicação do feixe imantado e de uma linha de costura da sua preferência. Eu vou estar utilizando uma linha que seja compatível com o fio rosa. E agora eu vou dar continuidade ao passo a passo da bolsa de hoje. Vou iniciar então fazendo o meu nó corrediço, sempre deixando uma pontinha de fio para arrematar depois. E agora eu dou sequência então fazendo a primeira correntinha. Após a primeira correntinha, eu vou fazer mais 21 correntinhas. Fiz aqui então 22 correntinhas, porém esse fio é bem fininho, então vai depender muito do fio que você vai estar utilizando. Tem aqui aproximadamente 17 a 18 centímetros. Agora pula essa primeira, venho na segunda, pego essa alcinha do lado, laço meu fio e trago fazendo meu primeiro ponto baixo. Venho na próxima, segundo ponto baixo, na próxima, terceiro ponto baixo. Assim vou seguir fazendo então um ponto baixo para cada alcinha de base. Nessa última correntinha eu vou fazer então 3 pontos baixos no mesmo espaço. 1, 2 e 3. E venho então nesse próximo ponto e vou fazer então um ponto baixo sobre essa primeira correntinha. Venho na próxima, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto. Já fiz então o arremate do fio e agora sigo então trabalhando um ponto baixo para cada correntinha de base, até chegar na penúltima correntinha. Agora, exatamente nessa primeira correntinha, faço então mais um ponto baixo, pois eu vou utilizar essa correntinha que eu pulei lá no início, como se fosse um ponto baixo. Então, vou contar como se eu já tivesse 3 pontos baixos. Agora, eu solto meu fio, venho aqui por baixo dessas 2 primeiras alcinhas, pego essa laçadinha que tá ficando e levo para o lado de trás do meu trabalho. Volto aqui por baixo da alcinha que eu acabei de levar para o lado de trás, insiro a minha agulha debaixo, pego a alcinha que está ficando aqui, que é a mesma que está por cima da agulha. Olha, é a mesminha. Ajusto, laço meu fio e trago
E vou fazer então uma correntinha que vai representar o primeiro ponto baixo da segunda volta. Vou seguir então para o próximo ponto de base, pego as duas alcinhas, laço meu fio e trago e faço meu primeiro ponto baixo da segunda volta. Venho na próxima alcinha de base e faço o terceiro ponto baixo. Venho na próxima e sigo então fazendo ponto baixo. Um em cada ponto de base. E na curvatura, vou fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base, assim como na parte reta do trabalho. Ou seja, não vou fazer aumento em nenhuma das voltas. Será apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Não se preocupe se o seu trabalho começar a ficar curvado assim como o meu. Isso é super normal. E é exatamente essa curvatura que vai dar início ao formato da clutch. Cheguei aqui então na curvatura, vou fazer então um ponto baixo. E já vou fazer então o fechamento. E ao mesmo tempo fazer com que essa primeira correntinha se torne ponto baixo. Então, solto a laçada, venho com a minha agulha por baixo das duas primeiras alcinhas do primeiro ponto baixo, pois esse primeiro ponto aqui é uma correntinha e ele não tem as alcinhas. Então, pego essa laçada, coloco na agulha e levo para o lado de dentro da clutch. E agora a correntinha já tem a alcinha, assim como os outros pontos baixos têm. Então, venho aqui no espacinho anterior, debaixo da alcinha que eu acabei de levar para o lado de dentro, coloco a minha agulha, pego a laçadinha que está ficando aqui solta, laço meu fio e trago, dou altura e sempre inicio com uma correntinha que representa o primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto e sigo fazendo então ponto baixo. No próximo, ponto baixo. Vou repetir então um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos. Fiz então pontos baixos por toda a parte reta. Agora aqui na curvatura vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentos. Lembrando que se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando para mim nos comentários que eu vou responder vocês. Sempre um ponto baixo para cada ponto de base. E para fazer o fechamento, solto a laçada, venho com a minha agulha debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto baixo, pego essa laçadinha, trago e coloco de volta na agulha, levando para o lado de dentro da bolsa. E volto aqui nesse espacinho, coloco a laçadinha que está solta na agulha de volta, ajusto meu fio para não ficar tão folgado, laço meu fio e faço aqui a minha primeira correntinha que representa o meu primeiro ponto baixo da quarta volta. E vou seguir então o mesmo padrão. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vocês vão repetir esse padrão de ponto pela quantidade de voltas que vocês acharem que vai ser necessário para o tamanho da clutch de vocês. Finalizando então a 14ª volta. Porém, você vai fazer a quantidade de voltas que você acha que é suficiente para a sua clutch. Eu fiz aqui aproximadamente 18 centímetros de comprimento e 13 centímetros de altura. Então, agora vou soltar o meu fio e vou fazer então o fechamento. Trago a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas do primeiro ponto. Levo o meu fio para dentro da bolsa. E agora vou voltar com ele dentro desse último ponto baixo que eu acabei de fazer. Pegando aqui por baixo das duas alcinhas de cima.
faço com que as duas alcinhas que eu fiz por cima da correntinha do início fique do mesmo tamanho das outras alcinhas dos pontos baixos. E agora é só arrematar esse fiozinho por baixo de alguns pontos. Se você já me acompanha aqui há mais tempo, você já sabe que eu gosto de fazer sempre o nozinho para ficar mais seguro a finalização. Fiz aqui o nozinho, então, que eu gosto sempre de fazer. E agora, escondo mais um pouquinho do fio por baixo dos pontos. Agora é só arrematar esse fiozinho. E já está pronta a finalização. Agora eu vou estar ensinando vocês a fazerem a aba da bolsa. Para iniciar, faço então meu círculo mágico. Passo aqui meu fio por cima dos meus dedos, fazendo como se fosse um X. Seguro sempre essa pontinha para não soltar. Pego a minha agulha, coloco aqui por baixo da primeira laçada, que é exatamente essa que eu estou segurando a pontinha. Pego então esse outro fio e trago aqui por dentro a minha primeira laçadinha. E já laço meu fio novamente, faço aqui uma correntinha. Agora puxo esse fiozinho para não soltar. E aqui dentro desse mesmo espacinho eu vou fazer mais 5 pontos baixos. Contando com a correntinha, ficarei então com 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, puxa essa pontinha para que essa laçada fique bem apertadinha. E agora eu vou fazer então o fechamento. Venho aqui por baixo dessas duas primeiras alcinhas do primeiro ponto baixo, pego essa laçadinha e coloco de volta na agulha, levando ela para o lado de trás. Para ter certeza se eu realmente tenho 6 pontos baixos, eu vou contar quantas alcinhas eu tenho. Conto aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Exatamente a quantidade que eu preciso. Agora, eu vou inserir a minha agulha debaixo dessa alcinha, que é essa mesma que está aqui atrás. Coloco essa laçada de volta na agulha para ela não soltar. Ajusto para não ficar tão folgada. Laço meu fio e trago, dou altura. E vou fazer aqui, então, uma correntinha que representa o meu primeiro ponto baixo. Já vou crochetando por cima da pontinha do início. No mesmo espacinho, vou fazer mais 2 pontos baixos, ficando com 3. Venho no próximo ponto, faço mais 2 pontos baixos juntos. Nesse próximo, mais 2. Já tenho, então, 7 pontos baixos. Nesse próximo, mais 2. Vou ficar, então, com 9. E nesse próximo, vou fazer mais 3. Completando, então, 12 pontos baixos na segunda volta. Assim como eu fiz 3 aqui nesse primeiro ponto, fiz 3 aqui no último ponto. Fiquei, então, com 12 pontos. E agora, vou virar o meu trabalho, vou dar altura, laçar o meu fio, vou vir aqui nesse primeiro espacinho, inserir a minha agulha, laçar o meu fio e trazer, dar altura o suficiente, porém, eu vou reservar aqui na agulha. Vou laçar novamente, voltar aqui no mesmo espacinho, laçar o meu fio e trazer, dar altura, reservo na agulha, laço novamente, venho no mesmo espacinho, laço, trago, dou altura, vou laçar a oitava e vou trazer, passando por baixo de 6 laçadas. Deixo a oitava e a primeira laçada na agulha. Laço novamente, trago por baixo das 2 laçadas que ficou e faço aqui agora mais 3 correntinhas. Se você achar que 2 correntinhas é o suficiente, você pode fazer apenas 2.
E agora, para dar sequência, laço novamente, vou pular um ponto de base, no próximo, insiro a minha agulha e vou fazer então o mesmo processo. Já tem aqui 5 laçadas, laço novamente, 7, laço novamente, 9. Vou conferir com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Laço novamente. Vou passar então por baixo de 8 laçadas e vou ficar com 2 na agulha. Laço novamente, passo por dentro dessas 2. Faço 3 correntinhas de separação. E agora eu vou repetir a mesma sequência. Laço novamente, pulo um ponto de base, venho no próximo. E vou fazer as 9 alcinhas, assim como eu fiz anteriormente. Tem aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou laçar a 10ª, vou passar por baixo de 8 e vou ficar com 2, a primeira e a 10ª. Laço novamente e finalizo. Somente nesse primeiro ponto, que é um pouquinho diferente, pois a gente já começou alongando a alcinha do início. E agora, vou fazer, então, as 3 correntinhas e vou repetir o mesmo processo. Para que você não erre o seu trabalho, você vai pular sempre um ponto de base e no próximo você vai repetir o mesmo padrão. Já tenho, então, 5 puffs. Vou pular, então, esse ponto de base, já lacei, vou vir aqui nesse último espacinho e vou fazer o meu último ponto puff, ficando com 6. Se o seu fio for mais grosso, você pode diminuir essa quantidade de alcinhas. E passo aqui por baixo de 8, fico com 2 e agora finalizo. Já venho aqui em cima desse primeiro espacinho, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Nesse espacinho de correntinha, eu vou fazer 4 pontos baixos. Em cima desse ponto, vou fazer um ponto baixo. E nesse espacinho, eu vou fazer, então, 5 pontos baixos. E em cima desse ponto, faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer apenas um ponto baixo em cima do último ponto puff. Já vou virar o meu trabalho. Solto a minha laçada, laço meu fio novamente, venho aqui nesse primeiro espacinho de correntinha, laço novamente, já tenho 3 laçadas, laço novamente, 4, volto aqui, laço a 5ª, laço novamente a 6ª, volto aqui, pego a 7ª, laço novamente a 8ª, volto aqui, pego a 9ª, e agora laço novamente a 10ª. E a 10ª e a primeira eu vou deixar na agulha. As 2 laçadas. Laço novamente e finalizo. Faço 3 correntinhas de separação. Laço novamente, pulo um ponto de base, venho nesse próximo, insiro a minha agulha e vou fazer, então, a mesma repetição. Laço novamente, deixo 2 na agulha, laço novamente, finalizo o meu ponto. 3 correntinhas de separação. Agora, venho aqui em cima do ponto baixo, na direção do ponto puff de base, e vou fazer um ponto puff sobre ele. Tenho aqui, então, a quantidade de laçada que eu preciso, laço novamente e finalizo o meu terceiro ponto puff dessa volta. Faço 3 correntinhas, separação, laço novamente. Agora, venho aqui no terceiro ponto de base e vou fazer, então, a mesma repetição. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar para mim nos comentários ou voltar o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar. Já aproveito também para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com aquele amigo e com aquela amiga que você sabe que ama crochê.
Finalizei aqui, então, o quarto ponto puff, venho aqui no ponto que está na direção do ponto puff de base e faço, então, o meu quinto ponto puff. Então, essa será a repetição. Assim como eu fiz aqui no início, eu vou fazer aqui no final. Já tem aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer, então, o 11º e finalizar essa volta. Laço meu fio, venho aqui, pego sempre 2 alcinhas no último ponto, para que fique mais seguro. Vou fazer, então, as laçadas que eu preciso para finalizar esse último ponto puff. Laço meu fio e trago, e agora finalizo. Viro o meu trabalho, venho aqui em cima desse ponto puff, já pego aqui, fazendo o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. E agora eu vou fazer aqui nesse mesmo espacinho 4 pontos baixos. Em cima desse ponto, vou fazer então um ponto baixo. Aqui eu também vou fazer 4 pontos baixos. Se você achar que precisa de 5 ou menos, você também pode fazer. Aqui em cima faço mais um ponto baixo. Vou repetir os 4 pontos baixos. E agora um ponto em cima do ponto puff de base. E vou fazer isso até finalizar. Fiz aqui então esse padrão de ponto por toda a carreira, lembrando que eu fiz 4 pontos baixos em todos os espacinhos de correntinha e em cima do ponto puff fiz então um ponto baixo. Vou fazer mais uma volta. Se for necessário, você pode fazer até mais, porque dependendo da sua tensão de ponto, pode ser que não dê certo o tamanho que você vai precisar aqui para fazer a costura na bolsa. Então, vou fazer apenas mais uma, que vai dar super certo. Se você precisar fazer mais, você pode fazer. E você vai adaptar com aumentos ou não, se você achar que vai ser necessário. E se der, com apenas uma volta, você já pode fazer a costura na sua clutch também. Então, vou vir aqui. E vou fazer, então, apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazê-los um pouco mais folgado para que eu não precise colocar aumentos nessa última volta. Fiz aqui, então, a sequência de pontos sobre pontos. Já finalizei por toda a volta. Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto baixo. Venho nesse próximo espacinho aqui, faço um ponto baixo. Aqui eu também faço um ponto baixo. Não tem uma regra, tá? Você vai fazer onde você acha que vai ser necessário. Pois é esses pontos baixos aqui que a gente vai estar utilizando para fazer a costura na clutch. Venho aqui, então, e faço mais um ponto baixo. Nesse espaço também faço um ponto baixo. Aqui eu também faço um ponto baixo. E assim vou fazendo pontos baixos onde eu acho que vai ser necessário. E já aproveito para esconder esse fiozinho do início. Sempre crochetando por cima dele. Cheguei aqui onde eu tenho meu primeiro ponto baixo, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Já trago todo o meu fio, que eu vou usar para costurar. E já faço também a finalização nesse primeiro ponto aqui dessa carreira que eu acabei de finalizar. Volto, então, com esse fio aqui por dentro. Agora, vou pegar a estrutura da clutch e vou colocar aqui embaixo. Vou medir corretamente onde eu quero fazer a costura. E agora, vou fazer esse processo.
deixando a aba bem pertinho da estrutura da bolsa. E vou vir aqui, vou pegar apenas o pontinho de dentro, a laçadinha de dentro. Vou trazer o meu fio e vou passando o fio por baixo das alcinhas, sempre a alcinha de dentro. Se você tiver agulha de tapeçaria, você pode estar utilizando ela para fazer essa costura. Porém, eu acho bem fácil e prático fazer com a própria agulha. Então, vou fazer assim até o final, e assim que eu finalizar, eu retorno com vocês. Como vocês podem ver, eu fiz uma sequência de ida e depois voltei fazendo o mesmo processo por cima da primeira costura que eu já tinha feito. Agora, eu vou vir aqui por baixo de duas alcinhas e vou fazer o arremate desse fio. Finalizei então a costura, já fiz o arremate, olha só como ficou perfeita. É bem fácil e bem prático. Eu tenho certeza que se você for iniciante no crochê, você faz esse modelo com muita facilidade. Porém, pessoal, na próxima aula eu vou estar ensinando vocês a fazerem a aplicação do botão imantado, para que a aula de hoje não fique tão longa. Então, vou apenas mostrar para vocês como seria se ela tivesse o botão de imã e a alça de corrente. Porém, você pode estar utilizando também a alça de crochê, com o próprio fio de malha. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito, deixar o seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos que eu irei postar, pois eu quero trazer muitos tutoriais legais para vocês aqui no canal. Olha só como traz todo um charme com a alça na clutch. Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. E até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.